Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Clayton Matarazzo sempre foi um homem imbatível nos negócios. Sua fortuna foi construída com decisões firmes e sangue frio, transformando ele em um empresário muito temido e respeitado. Mas nos últimos meses, sua força parecia estar se esvaindo. Primeiro, vieram as tonturas inexplicáveis, depois a fraqueza constante, por fim, uma dor insuportável que dominava seu corpo. Médicos renomados foram chamados, mas nenhum diagnóstico explicava sua condição. O cansaço extremo o impedia de cumprir sua rotina, e seu império começava a sentir os impactos de sua ausência. Os empregados da mansão sussurravam sobre sua aparência abatida, enquanto sua esposa, Yara, insistia que ele deveria descansar e confiar nos remédios prescritos. No entanto, Clayton sentia que algo estava errado. Sua intuição, que sempre o guiou nos negócios, agora gritava um alerta sombrio. Sem forças para reagir, ele via sua própria vida escorrendo pelos dedos, sem imaginar que o perigo estava mais perto do que jamais poderia imaginar. Samara, a enfermeira que cuidava de Clayton há anos, percebeu que seus sintomas não eram comuns. Trabalhando há décadas na área da saúde, já havia visto inúmeras doenças raras, mas nada se assemelhava ao que ele enfrentava. Cada dia, a pele do empresário se tornava mais pálida, seus olhos perdiam o brilho e sua vitalidade parecia drenada. O que mais a intrigava era que os remédios que ele tomava pareciam piorar sua condição em vez de melhorar. Algo não fazia sentido, e o instinto de Samara dizia que havia algo oculto por trás daquela doença misteriosa. Discreta, ela começou a observar pequenos detalhes. Notou que, sempre após as refeições, os sintomas de Clayton se intensificavam. O café da manhã, preparado com cuidado pela equipe da mansão, parecia inofensivo, mas o empresário sempre sentia náuseas depois de tomar. Além disso, os remédios que ele tomava eram entregues diretamente por Yara, sem a intervenção de qualquer médico. Samara sabia que precisava agir rápido antes que fosse tarde demais. Se sua suspeita estivesse correta, Clayton não estava apenas doente, ele estava sendo envenenado. A noite caiu sobre a mansão Matarazzo, e Clayton, mais debilitado do que nunca, mal conseguia se levantar da cama. Seus músculos estavam fracos, sua visão turva, e o peso da morte parecia mais perto a cada instante. Samara, incapaz de ignorar o que estava diante de seus olhos, tomou uma decisão arriscada. Com o coração acelerado, se aproximou da cama e, com um sussurro trêmulo, disse: "Você está sendo envenenado." Clayton arregalou os olhos, sua mente nublada tentando processar aquelas palavras devastadoras. A respiração do empresário ficou pesada, e por um momento ele sentiu que o pouco de energia que ainda restava em seu corpo se dissipava. Não, isso não pode ser verdade. Sua voz saiu fraca, quase um sopro. Mas Samara não recuou. Ela segurou sua mão com firmeza e garantiu: "Eu preciso que confie em mim. Se continuar tomando esses remédios e comendo essa comida, não terá mais tempo." Clayton não queria acreditar, mas cada fibra de seu ser lhe dizia que Samara estava certa. O que antes parecia um medo irracional agora fazia sentido. Alguém queria sua morte, e esse alguém estava muito perto. Ainda chocado com a revelação, Clayton começou a conectar os fatos. Sua esposa, Yara, sempre lhe entregava os remédios pessoalmente, insistia para que ele comesse, e nunca permitia que outro funcionário interferisse em seus cuidados. Desde o início da doença, ela se mostrava solícita demais, sempre com um olhar de falsa preocupação. Mas agora, ele percebia que aquela gentileza exagerada escondia algo sombrio. "Por que eu nunca vi isso antes?" pensou, sentindo uma onda de raiva e desespero. Samara observou atentamente sua reação e sabia que ele finalmente enxergava a verdade. "Precisamos de provas, Clayton. Não podemos acusar ela sem ter certeza." Mas o empresário já não tinha mais dúvidas. O amor que sentia por Yara agora se misturava ao medo e à repulsa. Se a mulher com quem dividira sua vida realmente estivesse por trás de sua doença, então ele estava dormindo ao lado de uma assassina. E pior, se ela descobrisse que ele sabia, poderia apressar sua morte antes que tivesse tempo de reagir. Clayton não conseguia dormir. A revelação de Samara ecoava em sua mente,
e agora tudo parecia se encaixar de maneira cruel. Buscando respostas, reuniu forças para ir até seu escritório naquela mesma madrugada. Revirou gavetas, documentos e então encontrou algo que gelou seu sangue: o testamento atualizado. Aquele mesmo documento que Yara tanto insistiu para que ele modificasse meses atrás agora parecia um veredicto de morte. Suas mãos tremiam ao ler as cláusulas que garantiam que toda sua fortuna passaria imediatamente para Yara em caso de seu falecimento. Não havia qualquer menção a seus sobrinhos, seus projetos filantrópicos ou a divisão dos bens como antes. Tudo estava direcionado a ela. Foi nesse instante que Clayton percebeu que não era apenas um marido doente, era uma vítima prestes a ser sacrificada. Sua esposa não era sua cuidadora, e sim sua carrasca. Clayton sentiu um peso no peito ao se lembrar de seu irmão, Bruno. Por anos, ele tentou ajudar o caçula, mas nunca foi o bastante. Bruno sempre viveu à sombra de sua fortuna, frustrado por nunca ter tido o mesmo talento para os negócios. Ele não escondia a inveja, nem o ressentimento, e constantemente deixava escapar comentários sobre o quanto seria mais fácil se tivesse parte da herança. E, de repente, um pensamento terrível tomou conta de Clayton. E se Bruno estivesse envolvido nisso? Se Yara tivesse um cúmplice, ninguém seria mais perfeito do que ele. Seu irmão sempre quis poder, dinheiro e prestígio, e agora, com Clayton enfraquecido, teria tudo ao lado de sua cunhada. Ele sentiu o coração martelar no peito ao recordar como Bruno passou a frequentar a mansão com mais frequência nos últimos meses, sempre atento, sempre sorrindo de maneira estranha. Clayton não sabia o que era pior: ser traído por sua esposa ou por seu irmão de seu próprio sangue. A noite estava silenciosa na mansão Matarazzo, mas Samara sabia que a tensão estava no ar. Desde que alertou Clayton sobre o envenenamento, sentia que era observada. Movimentos estranhos nos corredores, sussurros interrompidos quando ela se aproximava, olhares furtivos dos empregados. Seu coração martelava no peito enquanto descia as escadas para buscar um dos exames que havia escondido no andar inferior. No entanto, antes que pudesse reagir, sentiu um empurrão violento em suas costas. O ar lhe faltou, e em um segundo, seu corpo foi lançado escada abaixo. O impacto foi brutal. Sua cabeça bateu com força contra um dos degraus, e um estalo seco ecoou pelo ambiente. A dor explodiu, se espalhando pelo corpo enquanto ela rolava, seus braços tentando, em vão, se agarrar a algo. Quando finalmente parou, seus olhos se abriram por um breve instante, captando uma silhueta no topo da escada. Alguém a observava, e não fez nada para ajudar ela. O gosto metálico do sangue encheu sua boca antes que tudo se apagasse. O plano de Yara e Bruno não envolvia apenas Clayton. Agora, Samara também era um alvo. Horas depois, Samara despertou em sua própria cama, sentindo uma dor lancinante no corpo inteiro. Sua cabeça latejava, e um filete de sangue seco marcava sua testa. Tentou se mover, mas sentiu uma pontada aguda nas costelas, talvez uma fratura. Sua respiração estava irregular, mas algo a fez ignorar o próprio sofrimento. Ela precisava sair dali. Se tentaram matar ela uma vez, tentariam de novo. Reunindo o pouco de força que lhe restava, cambaleou até a porta e verificou o corredor. A mansão estava em silêncio, mas o perigo ainda rondava. Com a mão trêmula, pegou um pedaço de papel e escreveu, com urgência, um aviso para Clayton: não confie em ninguém. Dobrou o bilhete e o escondeu sob o travesseiro do empresário antes de sair pela cozinha dos empregados. Seus passos eram pesados, sua visão turva, mas ela não pararia. Samara sabia que, se ficasse, terminaria como Clayton, ou pior. Quando atravessou os portões da mansão, um arrepio percorreu sua espinha. O silêncio da mansão se tornava mais sufocante a cada dia. Clayton despertou com uma sensação estranha, uma inquietação que não conseguia ignorar. Ao se virar na cama, sentiu algo sob o travesseiro e, ao puxar, encontrou um pedaço de papel dobrado. Seu coração acelerou ao ler a mensagem curta e desesperada de Samara: não confie em ninguém. O bilhete confirmou seus piores temores. Samara estava desaparecida, e a única pessoa que parecia se importar com ele agora corria perigo. Determinado a descobrir a verdade,
Clayton contatou um investigador particular de sua confiança. Ele precisava de provas concretas antes de agir, pois sabia que qualquer passo em falso poderia custar sua vida. Em poucos dias, os primeiros resultados surgiram, e o que descobriu foi devastador. Yara não era apenas uma esposa ambiciosa, ela tinha um passado obscuro, marcado por mentiras e tragédias. Seu primeiro marido havia morrido de forma misteriosa, e ela herdou toda sua fortuna. O padrão se repetia, e Clayton percebeu que seu destino estava selado caso não agisse rapidamente. A tensão atingiu seu ápice na noite em que Clayton, reunindo as últimas forças que lhe restavam, confrontou Yara. Ele segurava o testamento alterado em uma mão e os documentos sobre seu passado na outra. "Quantos homens mais você pretende matar?" Sua voz saiu firme, apesar da fraqueza. Yara, por um momento, manteve a máscara de esposa fiel, mas então algo mudou. Seu rosto suavizou em um sorriso cruel, e seus olhos brilharam com algo sombrio. "Ah, Clayton, você realmente achou que eu ficaria ao seu lado por amor?" A frieza em sua voz foi um golpe mais doloroso do que qualquer veneno. Clayton sentiu um misto de ódio e decepção, como se cada pedaço de sua vida fosse uma mentira bem construída. "Eu nunca te amei. Você era apenas um meio para um fim." As palavras cortaram sua alma, mas também acenderam algo dentro dele, a certeza de que precisava derrotar ela. Yara já não tentava esconder seu verdadeiro eu. Ela sabia que seu plano estava descoberto, mas também sabia que, enquanto Clayton ainda estivesse fraco, ela continuava no controle. Enquanto Clayton encarava a frieza de Yara, Samara lutava para sobreviver longe da mansão. Seu corpo ainda estava ferido, mas sua mente era dominada por algo mais forte que a dor, a necessidade de impedir que Clayton fosse assassinado. Ela se abrigou em um pequeno hotel afastado e, com a ajuda de um amigo da área médica, conseguiu atendimento sem deixar rastros. Enquanto se recuperava, mergulhou em suas lembranças, e uma verdade que tentou esquecer voltou à tona. Ela e Yara tinham um passado em comum, e agora tudo fazia sentido. Anos antes, Samara e Yara cresceram na mesma cidade pequena. Desde jovem, Yara demonstrava um comportamento manipulador, encantando e destruindo quem cruzasse seu caminho. Quando ambas eram adolescentes, um homem rico chamado Augusto Reis se envolveu com Yara e, pouco tempo depois, morreu envenenado. Na época, a justiça não conseguiu provar nada, mas Samara sempre soube a verdade. Agora, o mesmo padrão se repetia, e Clayton era sua próxima vítima. Mas desta vez, Samara não permitiria que a história terminasse da mesma forma. De volta à mansão, Clayton percebeu que estava encurralado. Yara já não escondia sua intenção, e Bruno rondava como um predador à espera da presa enfraquecida. Com o investigador ao seu lado, ele traçou um plano ousado: fingir sua própria morte. Seria a única maneira de desmascarar os traidores e escapar do destino que haviam traçado para ele. Com a ajuda de um profissional, manipulou exames médicos, e na manhã seguinte, um falso laudo confirmou seu falecimento devido a um colapso no coração. A notícia se espalhou rapidamente. Yara e Bruno fingiram luto, mas por trás das lágrimas falsas, seus olhos brilhavam com a vitória que acreditavam ter conquistado. Clayton, escondido, observava cada movimento, sentindo um misto de raiva e alívio. O jogo ainda não havia terminado, mas agora ele tinha vantagem. Com Yara acreditando que estava viúva e prestes a herdar sua fortuna, bastava um último movimento para derrubar o castelo de mentiras que ela construiu. E ele faria isso da forma mais dolorosa possível para sua esposa traidora. A falsa morte de Clayton foi o gatilho que expôs a verdadeira face de Yara e Bruno. Menos de 24 horas após o anúncio, Yara já começava a movimentar sua vitória. Ordenou que o testamento fosse lido com urgência e, sem qualquer hesitação, começou a tomar posse da fortuna de Clayton. Enquanto isso, Bruno assumia a posição de braço direito da viúva, agindo como se o império dos Matarazzo já fosse seu. O que eles não imaginavam era que cada passo estava sendo documentado pelo investigador contratado por Clayton. Do outro lado da cidade, Clayton assistia a tudo em tempo real. Cada conversa gravada, cada transação suspeita, cada sorriso de triunfo de Yara e Bruno era um golpe no peito.
Mas ele não sentia tristeza, apenas fúria. Agora, ele tinha todas as provas que precisava. O plano estava pronto. Ele ressurgiria no momento certo, quando Yara e Bruno estivessem mais confiantes do que nunca. Eles achavam que tinham vencido, mas estavam prestes a experimentar o gosto amargo da derrota. O grande dia chegou. A mansão estava lotada de advogados, empresários e membros da alta sociedade para a leitura do testamento. Yara, vestida de preto, fingia um luto impecável, enquanto Bruno mantinha a postura de aliado fiel. O advogado começou a leitura formal, confirmando que toda a fortuna de Clayton passaria para sua viúva. O sorriso de Yara crescia a cada palavra. Mas, no instante em que estava prestes a assinar os papéis para tomar posse oficial dos bens, as portas do salão se abriram de repente. Um murmúrio se espalhou pela sala quando Clayton entrou, imponente, apesar da aparência debilitada. O impacto foi devastador. Yara empalideceu, e Bruno engasgou com a própria saliva. Sentiram minha falta? A voz de Clayton ecoou pelo salão, carregada de ironia. O silêncio que se seguiu foi cortante. A armadilha estava montada, e os predadores se tornaram presas. Yara tentou recuperar o controle da situação, mas era tarde demais. O jogo havia terminado, e a vitória agora pertencia a Clayton. O salão foi tomado pelo caos. Os convidados murmuravam incrédulos, enquanto Yara tentava desesperadamente recuperar a compostura. Seu olhar se movia freneticamente entre Clayton e Bruno, buscando uma saída para o inevitável. Mas não havia fuga. O investigador contratado por Clayton se levantou, exibindo documentos, gravações e provas do plano. Tudo foi registrado: o envenenamento, a tentativa de assassinato de Samara e a apropriação indevida da fortuna. O jogo havia acabado, e os dois sabiam disso. Bruno, tomado pelo desespero, tentou negar tudo, mas suas palavras soavam vazias diante das evidências. Yara, por outro lado, se manteve em silêncio por alguns segundos antes de lançar um sorriso cínico. "Você acha que isso me assusta, Clayton?" ela sussurrou, sua voz impregnada de veneno. Mas o barulho das sirenes quebrando o silêncio lá fora dizia o contrário. A polícia entrou na mansão no momento exato, e Yara percebeu que, desta vez, não havia escapatória. Com algemas sendo colocadas em seus pulsos, a mulher que um dia reinou na fortuna dos Matarazzo agora não passava de uma criminosa derrotada. Enquanto era escoltada para fora, Yara lançou um último olhar para Clayton. Não havia mais disfarces ou fingimentos, apenas puro ódio e frustração. "Se eu não posso ter sua fortuna, ninguém mais terá." Foram suas palavras finais antes de ser colocada no carro da polícia. Bruno, por outro lado, caiu de joelhos, implorando por perdão. "Clayton, por favor. Fui manipulado, eu não queria isso." Mas o empresário não demonstrou qualquer piedade. Seu olhar era frio, inabalável. O irmão que ele um dia protegeu agora era apenas um traidor que não merecia perdão. Quando os carros da polícia partiram, Clayton sentiu um peso saindo de seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, percebeu o vazio que tudo aquilo deixou para trás. Seu casamento, sua família, sua confiança em quem deveria proteger ele, tudo havia sido destruído. Por um instante, ele se perguntou se realmente havia vencido ou apenas sobrevivido. Mas então, se lembrou de Samara. A única pessoa que nunca o abandonou, que arriscou a própria vida para salvar ele. A guerra contra Yara e Bruno havia terminado, mas sua jornada ainda não. E agora, mais do que nunca, ele precisava reencontrar Samara. Com Yara e Bruno fora de sua vida, Clayton finalmente respirava sem o peso da traição sobre seus ombros. Mas sua mente não encontrava paz. Pensava em Samara, em como ela arriscou tudo para salvar ele. Depois, desapareceu sem deixar rastros além daquele bilhete desesperado. Ele não podia permitir que a única pessoa verdadeira em sua vida sumisse para sempre. Determinado, colocou seus melhores homens para encontrar ela. "Ela me salvou. Agora é minha vez de salvar ela." Ele não sabia onde estava ela, mas sabia que faria qualquer coisa para ter ela de volta. Os dias se passaram, e então veio a primeira pista.
Um hospital discreto na cidade vizinha havia registrado a entrada de uma mulher ferida há algumas semanas, mas sem documentação oficial. Clayton não perdeu tempo. Seguiu até o local e, ao entrar no pequeno quarto, seu coração quase parou. Ali estava Samara, com o olhar surpreso, mas ainda frágil e abatida. Você voltou, ela sussurrou, sem acreditar no que via. Mas Clayton apenas se aproximou e segurou sua mão. Nunca mais vou deixar você sozinha. Samara ainda sentia dores do atentado que quase a matou, mas a maior ferida era a que o medo deixou dentro dela. Durante semanas, viveu à espreita, temendo que Yara ou Bruno a encontrassem. Agora, vendo ele ali, vivo e determinado, sentiu um alívio. Mas sua expressão ainda carregava incerteza. Você venceu, Clayton. Mas e agora? O que vai fazer? Ela sabia que a queda de Yara não apagava os traumas que ele carregava. O passado ainda pairava sobre eles como uma sombra. Clayton respirou fundo e se sentou ao lado dela, olhando ela nos olhos com sinceridade. Eu passei a vida cercado de luxo, poder e traição. Mas de que vale tudo isso se eu quase perdi a única pessoa que realmente se importou comigo? Ele não queria mais viver em meio à ganância, nem ser apenas um nome em uma conta bancária. Pela primeira vez, pensava em um futuro diferente, onde não precisasse se defender de quem estava ao seu lado. Se você permitir, quero ficar junto com você. Não como patrão e funcionária, mas como duas pessoas que sobreviveram ao inferno e merecem recomeçar. Samara sentiu o peso das palavras de Clayton. Por um momento, não soube o que dizer. Durante toda a sua vida, aprendeu a se proteger, a não confiar completamente em ninguém, mas Clayton era diferente. Ele não apenas sobreviveu ao próprio inferno, como também queria deixar para trás. Eu não sou o mesmo homem de antes. A voz dele era firme, mas carregava uma vulnerabilidade sincera. Quero viver de verdade, não apenas sobreviver. E quero que você esteja comigo. Samara sabia que ele falava a verdade, mas também sabia que um recomeço exigiria coragem. Ela desviou o olhar por um instante, se lembrando da dor que ambos enfrentaram. Não era apenas uma questão de querer, era uma questão de confiar que o futuro poderia ser diferente. E se eu disser que tenho medo? Ela admitiu, sua voz mais baixa. Clayton sorriu, apertando levemente a mão dela. Então enfrentamos juntos. Pela primeira vez, Samara percebeu que não precisava carregar tudo sozinha. Talvez, finalmente, houvesse um caminho para eles, longe da escuridão que quase os destruiu. E, naquele momento, ela soube qual seria sua resposta. Os meses seguintes foram marcados por mudanças. Clayton vendeu grande parte de suas empresas e abandonou a mansão onde quase foi morto. O Império Matarazzo não significava mais nada para ele, apenas um símbolo de traição e ganância. Junto com Samara, se mudou para uma cidade pequena no interior, onde ninguém o reconhecia, onde poderiam ser apenas duas pessoas comuns. Pela primeira vez, Clayton sentiu paz ao acordar sem medo de ser traído, sem a sombra do passado o assombrando. Ele havia escolhido a liberdade, e com ela, o amor verdadeiro. Uma tarde, sentado na varanda de sua nova casa, observou Samara cuidando do jardim, rindo com leveza, como se o peso do passado finalmente tivesse desaparecido. Nunca imaginei que felicidade fosse isso. Ele sussurrou para si mesmo, se sentindo mais vivo do que jamais esteve. Samara olhou para ele e sorriu, se aproximando. Não importa onde estejamos, Clayton. O que importa é que estamos juntos. E, naquele instante, ele soube que tudo pelo que lutou valeu a pena. O passado estava enterrado, e o futuro, pela primeira vez, era deles para escrever. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. E deixe nos comentários o que achou dessa história. Até a próxima!